aqui na nossa segunda edição. Deixa eu dar logo meu boa tarde para a sorridente Fernanda Caldas. Tudo bem, Fernanda? Tá sorrindo? Tudo bem, Maílio. Boa tarde para você e para todo mundo que tá acompanhando a gente uma segunda-feira feliz. Para mim, porque o Flamengo venceu e o Palmeiras perdeu pro Mirassol, né? Então agora tá tudo igual. Falta ver o que vai acontecer no resto desse campeonato. Ainda tem muita coisa para rolar, não dá para ficar 100% confiante, mas nunca desistir, né? E ainda tem BH, que a gente vai tratar aqui, Bruno Henrique. Vamos falar sobre isso mas também. Só para você ficar feliz. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, e pode anotar, salva aí, ó, segunda-feira, 10 de novembro de 2025, 5 horas e 3 minutos. Nesse fim de semana, tem rodada atrasada, os dois vão ganhar, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Mas o campeonato vai ser decidido na próxima semana. Fluminense e Flamengo no Maracanã. Fluminense ganha e logo depois o Fluminense visita o Palmeiras no Allianz Parque e vai perder. Entrega, é isso. Protocolo, entrega Fluminense, mas primeiro tem que ganhar o clássico. Guilherme Veiga e a participação dos nossos ouvintes. Boa tarde pra você. Boa tarde, Pinho, Meli, Fernanda. Boa tarde aos ouvintes. Desejando desde já a todos uma excelente semana. A gente já começa aqui com a participação dos nossos ouvintes pelo 999026970. Vários relatos de acidentes. Vou começar então com o áudio do Rodrigo, que passou há pouco em frente ao Shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul da capital fluminense. Trouxe aqui o relato de um acidente por lá. Boa tarde. Fui no setor Rio Sul e eu estava vindo no sentido Copacabana, vi um acidente no sentido aterro, com um carro está virado ao contrário e o outro parou no aterro central, passou correndo a ciclovia, derrubou a grade e tudo parado por ali nos dois sentidos. O pessoal do outro lado para olhar e do lado do acidente o carro parado no meio da pista. Relato então do Rodrigo, obrigado pela informação. Em frente ao Shopping Rio Sul, portanto, o Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência às 4 horas e 50 minutos da tarde de hoje. Acidente envolvendo dois veículos em frente ao shopping, ali na Avenida Carlos Peixoto, número 10. Informação obtida pelo Pedro Gadelha, na nossa central de apuração. Então, o motorista fique atento ao passar ali em frente ao Shopping Rio Sul. Mais um relato, inclusive, de acidente, né, chegando aqui pelo WhatsApp. Envolvendo pelo menos um dos veículos que estava na contramão. Mais cedo, a Mariane Lima, se eu não me engano, inclusive mandou aqui internamente pra gente de um acidente no viaduto da praia de Botafogo. Sim. Um dos carros estava na contramão. Esse acidente que aconteceu mais cedo já foi desfeito, mas fica aqui o registro. Tem também um relato da Juliana, isso já no centro da cidade, de um sinal desregulado provocando muito trânsito ali a partir da altura da Praça 15. Ela vai trazer os detalhes aqui pra gente. O sinal onde tem o VLT na altura da Praça 15 está desregulado, ele fica mais tempo fechado do que aberto. Quando ele abre, fecha logo. Então o trânsito desse ponto para trás, pegando Antônio Carlos, está completamente engarrafado desde a Santa Luzia até esse sinal. Alô, 7 Rio, né? Vamos dar uma calibrada aí. O pessoal pode ir no monitoramento observando esse congestionamento que está se formando ali em torno da Praça 15, fazer o ajuste do tempo, né? Obrigado pela participação. Isso mesmo, no trânsito na Avenida Presidente Antônio Carlos, isso no sentido do Rosário. E aí, passando desse sinal que está funcionando de forma irregular, ficando muito tempo fechado por porta aberta, e o motorista já tem um pouco mais de Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, onde o congestionamento já está muito intenso. 99902-6970, estou esperando a sua participação aqui no Jornal Band News Rio, segunda edição. E agora são 5 horas e 7 minutos, com a bateria tocando, vamos ao primeiro giro de notícias. A polícia prendeu o suspeito pela morte de uma mulher em Sepetiba. Foi localizado após análises de câmeras de segurança e depoimentos em uma loja de fast food em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O criminoso é apontado como responsável por atirar em Laís Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos, no momento em que ela passeava com um filho de 2 anos no dia 4 de novembro, em Sepetiba, na Zona Oeste. O outro suspeito, identificado como Eric Santos, se entregou na Delegacia de Homicídios na última sexta-feira, dia 7. A motocicleta utilizada durante o crime. Em nota, a Polícia Civil afirmou que segue com os trabalhos de investigação para apurar a motivação
flagrante do crime. O Supremo Tribunal Federal determina que o governo do Rio e a Justiça Fluminense encaminhem informações adicionais sobre a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão. Gustavo Silano. A medida faz parte da chamada ADPF das favelas, ADPF 635, que debate sobre a atuação das forças de segurança em comunidades. A decisão, o ministro Alexandre de Moraes apontou divergências entre as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança do Rio e outros órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério Público. Segundo ele, ainda são necessários dados para análise da Operação Contenção, que aconteceu no fim de outubro. Entre as divergências apontadas por Moraes estão o número de mandados de prisão e busca e apreensão e também a restrição à atuação do Ministério Público Federal e informações sobre serviços de perícia criminal. Sobre esse assunto, o STF também pediu a suspensão da investigação que foi aberta contra familiares e amigos dos que participaram da remoção dos corpos na área de mata do Complexo da Penha e do Alemão. Guilherme Faria. Investigação que estava a cargo da Delegacia da Penha. Na decisão assinada nesta segunda-feira no âmbito da ADPF das favelas, o ministro Alexandre de Moraes também solicitou ao governo do estado o envio de informações adicionais sobre a operação, assim como a preservação das imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes e o envio da relação dos policiais que utilizaram esse equipamento. Um dos pontos que precisa ser esclarecido, segundo Moraes, é o número de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça e foram efetivamente cumpridos na ação, além da relação das pessoas presas ou mortas durante a operação. Procurada para comentar a respeito da determinação de suspensão das investigações, a Polícia Civil afirmou em nota que assim que tomou conhecimento da remoção dos corpos e da retirada de fardamentos, a Delegacia da Penha instaurou um procedimento para apurar o crime de fraude processual. A instituição esclareceu ainda que não se trata de investigação contra familiares de mortos, mas de ordens de chefes da organização criminosa Comando Vermelho para tentar ocultar os vínculos dos mortos com a facção. Seu caminho. De volta a você, Guilherme Veiga. Trazendo a informação também para quem passou a acompanhar a gente agora no Jornal Band News de segunda edição, no último bloco local, antes do jornal, a gente trouxe aqui junto com o Marcelo, nosso ouvinte, estava lá no local na hora do acidente, então a gente faz esse registro novamente. Um acidente entre um caminhão da Conlurb e uma moto na esquina das ruas Dias Ferreira e Professor Azevedo Marques, isso no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. E aí a gente teve a confirmação da morte do motociclista, ele que, segundo o ouvinte, estava na contramão também na hora desse acidente, quando se chocou com o caminhão da Conlurb. A gente recebeu as imagens, inclusive, do Marcelo, agradecer a ele que participou com a gente pouco antes do início do jornal. E mais informes de acidente chegam por aqui. O Marcos fala de um acidente agora na RJ 104. Estou aqui na RJ 104, nesse exato momento, no acidente que teve um pouco mais cedo com a perca de um casal, acidente de moto, e onde foi comentado ainda no rádio, está sendo retirado agora o pessoal da rua aqui. Fechou o trânsito todo. Só passei porque eu vi na rua paralela ao lado. A gente tem também a participação do Ricardo Paiva falando de um trânsito muito intenso ali na zona norte do Rio. Boa tarde, meus amigos da Rádio Band News, Guilherme Veiga, Pinto, Melo, Fernanda. Olha, Estrada do Portela, Carolina Machado, todo dia esse horário, o trânsito fica um caos. Muito trânsito, Carolina Machado principalmente, e o problema crônico, as vans. Essas vans, elas fazem ponto final nos pontos de ônibus. E ficam 3, 4, 5, um atrás do outro, o trânsito fica congelado ali. Muito difícil, cara, muito difícil. Band News, o segundo turno pode mudar. Aí a participação do Ricardo, relatando muito trânsito, então, nessa área de Oswaldo Cruz, Madureira, Rua Carolina Machado, Estrada do Portela. Para você que também quiser participar, falar sobre a sua volta para casa, como é que tá o trânsito, por onde você está passando, 99902-6970. CYD 484, Rádio Band News FM Rio 90.3, no aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfmrio.com.br. Agora é às 5h13. Érica Levigardi está aqui no estúdio para trazer uma denúncia que a Band News FM teve acesso sobre o batalhão de Campo Grande da Polícia Militar.